Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O terceiro e último capítulo da Epístola a Tito coroa a carta com orientações fundamentais sobre os deveres sociais e cívicos dos cristãos, expandindo o testemunho da Igreja para além dos seus próprios limites comunitários. O apóstolo Paulo exorta os crentes de Creta a serem submissos às autoridades governamentais, obedientes e prontos para toda boa obra, mantendo uma conduta pacífica, mansa e amável para com todos os homens. Para fundamentar essa transformação de comportamento, Paulo relembra a antiga condição pecaminosa em que todos viviam, contrastando-a com a surpreendente manifestação da bondade e do amor de Deus, que nos salvou não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia e pelo lavar da regeneração do Espírito Santo. O capítulo se encerra com um firme apelo para que os fiéis evitem discussões tolas e divisões, focando suas vidas na prática constante de boas obras que sejam socialmente úteis e produtivas. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tito 3 do livro de Tito da Bíblia. Fazendo o bem. 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. 2. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. 4. Mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6. Que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. 11. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Saudações. 12. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. 13. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. 15. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A teologia prática no cotidiano e o poder educador da graça.
O capítulo 2 da carta a Tito é um dos manuais mais práticos e profundos de toda a Bíblia sobre como a fé deve se traduzir em comportamento no dia a dia. Se no capítulo 1 Paulo focou na organização institucional e na escolha de líderes, aqui ele foca na vida doméstica e comunitária. O apóstolo demonstra que a sã doutrina não é apenas para ser debatida em salas de aula, mas para ser vivida na dinâmica das relações familiares, no trabalho e na sociedade, tendo como motor a própria graça de Deus. O tema central deste capítulo é: a sã doutrina deve moldar o comportamento de cada grupo de idade e função social na igreja, gerando um estilo de vida atraente e santo, movido pela graça que transforma o presente e aguarda o retorno de Cristo. Primeiro, os grupos de idade e o discipulado de relacionamento, versículos 1 a 6. O que Paulo está ensinando? Em contraste com os falsos mestres que promoviam discussões vazias, Paulo ordena que Tito fale o que está de acordo com a sã doutrina, o ensino saudável. Em seguida, ele divide a igreja por faixas etárias e papéis sociais, mostrando que a santidade tem uma aplicação específica para cada um. Homens mais velhos devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios em 3 pilares: na fé, no amor e na constância, perseverança. Mulheres mais velhas devem ter um comportamento reverente, fugindo da fofoca, não caluniadoras, e do vício, não escravizadas ao vinho. Elas recebem uma missão crucial: atuar como mentoras das mulheres mais jovens. Mulheres mais jovens devem ser orientadas a amar seus maridos e filhos, vivendo de forma prudente, pura, cuidadosa com a sua casa, bondosa e cooperadora no lar. O objetivo desse comportamento doméstico é proteger o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 5. Homens jovens recebem uma ordem curta e direta que resume o maior desafio da juventude: serem prudentes, terem domínio próprio. A lição espiritual principal. A saúde de uma igreja local depende de um discipulado orgânico e geracional, onde os mais velhos ensinam os mais novos não apenas com palavras, mas com o peso de uma vida equilibrada. Aplicações práticas. 1. Buscar mentoria espiritual. Se você é jovem, na idade ou na fé, não tente caminhar sozinho. Procure a convivência e os conselhos de irmãos mais velhos e maduros. 2. Assumir a responsabilidade do exemplo. Se você já tem mais tempo de caminhada cristã, entenda que sua missão é investir na nova geração, corrigindo o erro e incentivando o acerto. 3. Proteger a reputação da palavra. Lembre-se de que o seu comportamento dentro de casa, a forma como você trata cônjuge e filhos, é o que valida o Evangelho para as pessoas de fora. Compreensão no Antigo Testamento. Esse modelo de transmissão de sabedoria e comportamento de uma geração para outra é a base da educação em Israel. O livro de Provérbios trabalha essa dinâmica exaustivamente. Provérbios 16:31 destaca a dignidade da velhice quando associada à retidão. O cabelo branco é uma coroa de glória para quem se conduz pelo caminho da justiça. Segundo, o exemplo do líder e o testemunho profissional, versículos 7 a 10. O que Paulo está ensinando? Paulo se vira diretamente para Tito e exige dele o padrão mais alto: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. O jovem pastor não podia cobrar dos outros o que não vivia. No seu ensino, ele deveria demonstrar integridade, pureza de motivos, seriedade e uma linguagem sadia, imune a críticas legítimas. O objetivo dessa conduta irrepreensível era estratégico: envergonhar os opositores da igreja, tirando deles qualquer argumento ou fofoca contra os cristãos. O apóstolo também aborda um grupo muito vulnerável na época: os escravos, que operavam na base da força de trabalho do Império Romano. Eles são instruídos a se submeterem a seus senhores, buscando agradá-los com um trabalho excelente, sem responder com insolência e sem furtar pequenos bens. Pelo contrário, deveriam mostrar-se totalmente confiáveis. O propósito desse comportamento no trabalho era revolucionário, para que assim tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador. A lição espiritual principal. A conduta do cristão no seu ambiente de trabalho e o vocabulário do líder devem funcionar como uma moldura que embeleza e torna atraente a mensagem do Evangelho para o mundo cético. Aplicações práticas. 1. Liderar pelo exemplo. Se você lidera uma célula, um ministério, uma empresa ou a sua família, lembre-se de que as suas ações gritam mais alto do que os seus discursos. 2. Cuidar das palavras.
Avalie o teor das suas conversas, posts em redes sociais e piadas. Sua linguagem deve ser sadia e construtiva, e não ácida ou vulgar. 3. Ser o melhor profissional possível. Aplique o conselho dado aos servos ao seu emprego atual. Não fale mal da chefia pelas costas. Não use o tempo de trabalho para fins pessoais e seja totalmente honesto. Isso adorna o Evangelho. Compreensão no Antigo Testamento. A ideia de que o comportamento ético do povo de Deus faz as nações estrangeiras admirarem o Criador está presente em Deuteronômio 4:6, quando Moisés instrui Israel a guardar as leis. Guardem-nos e cumpram-nos, pois isso mostrará sabedoria e discernimento às nações que ouvirão esses decretos e dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Terceiro, a graça que educa e transforma o presente. Versículos 11 e 12. O que Paulo está ensinando? Neste ponto, Paulo apresenta o motor teológico que torna possível viver todas as exigências práticas listadas anteriormente, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 11. A graça aqui não é um conceito abstrato ou uma permissão para pecar. Ela é descrita como uma força viva e ativa que atua como uma professora. O texto diz que a graça nos ensina, nos educa, a fazer duas ações coordenadas. Uma ação negativa, rejeição, renunciar à impiedade, viver como se Deus não existisse e às paixões e desejos mundanos. 2. Uma ação positiva, estilo de vida, viver no tempo presente de forma sensata, domínio próprio em relação a si mesmo, justa, retidão em relação ao próximo e piedosa, devoção em relação a Deus. A lição espiritual principal. A verdadeira graça de Deus não é barata. Ela não apenas perdoa o passado do pecador, mas reeduca o seu presente, capacitando-o a dizer não ao pecado e sim à santidade. Aplicações práticas. Não abusar da graça. Se alguém diz que recebeu a graça de Deus, mas continua mergulhado na imoralidade, na mentira ou no egoísmo, essa pessoa não entendeu a graça. A graça que salva é a mesma que santifica. 2. Praticar a renúncia diária. Use a força do Espírito Santo para desligar os desejos da carne, como a pornografia, a fofoca, a inveja e o orgulho, dizendo um não consciente a eles. 3. Buscar o equilíbrio tridimensional. Avalie se sua vida está equilibrada. Sensatez na mente, justiça nas relações com as pessoas e piedade na comunhão com Deus. Compreensão no Antigo Testamento. O papel da instrução divina que corrige o homem e o ensina a abandonar o mal para viver de forma sensata é o tema central de Provérbios 3:11 de dezembro. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te confesses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. 4. A esperança bendita e a identidade do povo purificado. Versículos 13 a 15. O que Paulo está ensinando? Enquanto vivemos de forma santa no presente, nossos olhos devem estar fixos no futuro. Paulo define a nossa postura como uma expectativa ativa, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, versículo 13. Esta é uma das declarações mais explícitas da divindade de Jesus em todo o Novo Testamento. O apóstolo explica o objetivo do sacrifício na cruz. Jesus se entregou voluntariamente por nós com o propósito duplo de nos remir, pagar o resgate de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. A marca registrada desse povo exclusivo de Deus não é o isolamento ou o legalismo, mas o fato de ser dedicado à prática de boas obras. Paulo encerra ordenando que Tito ensine essas verdades com autoridade ministerial, exortando os obedientes e repreendendo os errados, sem permitir que ninguém o despreze. A lição espiritual principal. O sacrifício de Cristo teve como alvo criar uma comunidade purificada, zelosa pelo bem e focada na realidade gloriosa do seu retorno. Aplicações práticas. Viver na perspectiva da volta de Jesus. Não enterre seu coração inteiramente nos bens e projetos desta terra. Viva sabendo que a qualquer momento nosso grande Deus e Salvador se manifestará. 2. Ser ativo no bem. Ser um povo purificado significa colocar as mãos na massa. Envolva-se em projetos sociais, ajude os necessitados e use seus dons para edificar a comunidade. 3. Respeitar a instrução e a correção. Esteja aberto a ouvir pregações e exortações que confrontam você. A liderança fiel tem a obrigação bíblica de corrigir os rumos da igreja. Compreensão no Antigo Testamento.
A expressão povo particularmente seu ou propriedade exclusiva é uma apropriação direta do pacto do Antigo Testamento. Em Êxodo 19:5, Deus fala ao povo no Sinai: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Cristo cumpre essa promessa na Igreja. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a sã doutrina exige o bom comportamento de homens e mulheres mais velhos, que devem servir de mentores para que os mais jovens protejam a reputação da palavra de Deus. Segundo, o líder deve ser o modelo vivo do seu próprio ensino, e os cristãos devem demonstrar integridade absoluta no ambiente de trabalho para tornar o evangelho atraente. Terceiro, a graça de Deus funciona como uma professora pedagógica, ensinando o crente a renunciar aos desejos mundanos e a viver com sensatez, justiça e piedade. Quarto, o alvo da cruz foi purificar um povo exclusivo, focado na prática de boas obras e na expectativa da gloriosa manifestação de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Reflexão espiritual final. Tito 2 nos arranca de uma espiritualidade puramente mística ou teórica e nos joga no chão da realidade. Deus não está interessado apenas nas nossas orações de domingo, mas na forma como organizamos as nossas prioridades na segunda-feira pela manhã. A beleza deste texto está no equilíbrio perfeito entre a conduta e a motivação. Paulo não nos apresenta uma lista de regras pesadas para tentarmos cumprir pelo esforço humano. Ele nos apresenta a pessoa da graça. É a graça de Deus que nos pega pela mão, pacientemente, e diz: esse hábito não combina mais com você, essa palavra machuca, essa atitude é injusta. Deixe isso para trás. Vamos caminhar na luz. Que a sua vida hoje reflita esse ensino transformador. Que no seu casamento, na criação dos seus filhos, no trato com os mais velhos e no seu comportamento profissional as pessoas possam enxergar a beleza do Evangelho. Não viva de forma apagada ou conformada com os padrões deste século. Lembre-se de que você foi resgatado por um preço altíssimo para ser propriedade exclusiva do Criador, um vaso limpo, cheio de domínio próprio e completamente apaixonado pela prática do bem, com os olhos brilhando de expectativa pela vinda daquele que é o dono da nossa história. Vou te explicar Tito 3 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a cidadania transformadora e o milagre da regeneração, como a lembrança do nosso passado pecador, curado pela pura misericórdia de Deus, nos capacita a sermos cidadãos exemplares e pacíficos na sociedade, rejeitando debates inúteis e divisões na comunidade. Primeira parte: a ética pública e o retrato do nosso passado, versículos 1-3. Versos 1-2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos. Significado: Paulo instrui Tito a lembrar a igreja sobre o seu papel no espaço público. O cristão deve ser o melhor cidadão da cidade. Isso envolve respeitar as leis e autoridades, mesmo o Império Romano pagão, manter as mãos prontas para o serviço comunitário, fazer tudo o que é bom, dominar a língua para não destruir reputações, não caluniar, ser pacificador e tratar todas as pessoas da sociedade, convertidas ou não, com extrema doçura e educação, mansidão. Verso 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, escravizados por toda espécie de paixões, odiando uns aos outros. Significado: a razão para sermos pacientes com o mundo corrupto ao nosso redor. Paulo puxa a igreja para a realidade da memória. Nós já fomos iguais a eles. Antes de Cristo, éramos ignorantes espirituais, rebeldes, dominados por vícios, viciados em inveja e trancados em um ciclo de ódio mútuo. Se hoje vivemos de forma diferente, não é por mérito próprio, o que anula qualquer direito ao orgulho ou à arrogância contra os não-cristãos. Ligação com o Antigo Testamento. O mandamento de não caluniar e agir com justiça social no verso 2 reflete diretamente o código moral da lei de Moisés em Levítico 19:16. Não ande no meio do seu povo espalhando calúnias. Não se levante contra a vida do seu próximo. Além disso, a ordem de manter o respeito pelas autoridades constituídas se conecta à instrução dada por Deus ao povo exilado na Babilônia pagã por meio de Jeremias 29:7. Busquem a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu os exilei, porque se ela prosperar, vocês também prosperarão. Segunda parte:
A grande virada da salvação pela misericórdia, versículos 4-7. Versos 4-5, versículo-chave. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador. Significado: um dos trechos teológicos mais profundos e lindos de todo o Novo Testamento. Quando a humanidade estava afundada no caos do verso 3, Deus interveio ativamente com sua bondade e amor. Paulo destrói qualquer ideia de salvação por merecimento. Nenhuma boa ação nossa cooperou para a salvação. Fomos salvos exclusivamente pela misericórdia divina, operada pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, um novo nascimento espiritual que limpa o passado e cria uma nova natureza por dentro. Versos 6-7. Justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Significado: o Espírito Santo não foi dado em gotas, mas derramado generosamente sobre nós por meio de Jesus. O resultado desse processo jurídico e espiritual é glorioso. Fomos declarados inocentes, justificados, pela graça e fomos adotados na família de Deus, tornando-nos herdeiros legais de todas as suas promessas, com a certeza absoluta da eternidade. Ligação com o Antigo Testamento. A metáfora do lavar regenerador e do Espírito derramado generosamente é o cumprimento exato da promessa da nova aliança profetizada por Ezequiel no Antigo Testamento. Borrifarei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Porei o meu espírito em vocês. Ezequiel 36, 25, 27. Terceira parte. O foco na utilidade prática e a rejeição ao sectarismo. Versículos 8-11. Verso 8. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis. Significado: se a salvação não vem pelas boas obras, versículo 5, ela resulta obrigatoriamente em boas obras, versículo 8. Paulo quer que essa teologia da graça seja pregada com firmeza para que os crentes gastem o seu tempo, mente e recursos focados em ações práticas e produtivas que ajudem a sociedade. Verso 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Significado: o oposto das boas obras são os debates religiosos vazios. Falsos mestres adoravam gastar horas discutindo minúcias das leis judaicas, criando teorias da conspiração teológicas e debatendo listas de nomes antigos. Paulo dá um corte cirúrgico. Isso é perda de tempo, inútil e não gera santidade em ninguém. Versos 10-11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Significado: a proteção da paz comunitária. Alguém que insiste em criar facções, intrigas ou partidos dentro da igreja, um divisionista, não deve ser tolerado indefinidamente. Ele recebe 2 oportunidades de correção. Se continuar espalhando amargura e divisão, deve ser cortado do convívio da liderança. Rejeite-o, pois seu comportamento prova que sua mente está corrompida pelo pecado da soberba. Ligação com o Antigo Testamento. O horror de Paulo pelas divisões e contendas tolas se alinha com a sabedoria de Provérbios 6:16-19, que lista as coisas que o Senhor detesta profundamente, colocando no topo da lista a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Quarta parte. As recomendações logísticas e finais, versículos 12 e 15. Versos 12 e 13. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas. Significado: detalhes práticos que mostram a engrenagem do trabalho missionário. Paulo está planejando render a escala de Tito em Creta enviando novos obreiros. Ele pede que Tito cuide generosamente das despesas de viagem de Zenas, um jurista experiente, e de Apolo, o famoso pregador, garantindo que eles não passem nenhuma necessidade. Versos 14 e 15. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Significado: o fechamento da carta repete o grande refrão do livro. Os membros da igreja precisam trabalhar com dignidade, ter profissões honestas e ser úteis para conseguir sustentar suas famílias e ter recursos sobrando para financiar os necessitados e a obra missionária. Crente preguiçoso e improdutivo não combina com a graça de Deus.
A carta se encerra com um abraço coletivo de saudações e o desejo da graça sobre a comunidade. Resumo geral. Sobre o papel do cristão na sociedade. O Evangelho exige submissão às autoridades legais, cumprimento dos deveres civis e um tratamento marcado pela mansidão e gentileza com todas as pessoas da sociedade. 2. Devemos olhar para os erros dos descrentes com paciência pedagógica, lembrando que nossa própria história antes de Cristo era marcada pela mesma insensatez e rebeldia. Sobre a mecânica da salvação. A salvação é um ato jurídico e soberano fundamentado unicamente na misericórdia e na graça de Deus, descartando completamente qualquer mérito ou obra humana de justiça. 2. A regeneração é uma limpeza e renovação interna realizada de forma abundante pelo Espírito Santo, mudando o status do pecador para filho e herdeiro do reino. Sobre a produtividade e a saúde da Igreja. Boas obras e serviço prático são as evidências obrigatórias de uma fé salvadora, tornando a vida do cristão útil e excelente para o próximo. 2. Debates teológicos vazios, fofocas intelectuais e líderes que insistem em criar intrigas e divisões destroem a Igreja e devem ser evitados e cortados com firmeza. Mensagem central. Fomos salvos da corrupção e do ódio pela pura misericórdia e regeneração do Espírito Santo para nos tornarmos cidadãos exemplares na terra, dedicados ao trabalho produtivo e às boas obras, mantendo a Igreja livre de discussões inúteis e divisões. Aplicação prática hoje. Primeira. Seja um cidadão exemplar no seu cotidiano. Aplique os versos 1 e 2 na sua rotina civil. Respeite as leis de trânsito. Não tente sonegar seus impostos. Pague suas contas em dia e trate os funcionários públicos, porteiros, caixas de supermercado e prestadores de serviço com profunda educação e mansidão. Cristão de verdade não vive arrumando barraco na rua ou destilando ódio nas redes sociais. Segunda. Olhe para as pessoas sem julgamento ou arrogância espiritual. Quando você vir alguém destruindo a própria vida em vícios, prostituição, mentiras ou ganância, não sinta superioridade moral. Lembre-se imediatamente do verso 3, houve tempo em que nós também éramos assim. Deixe que essa memória gere compaixão no seu coração para orar por aquela pessoa e pregar o Evangelho, em vez de apontar o dedo. Terceira, descanse no amor incondicional de Deus. Se você vive sobrecarregado, achando que Deus só vai te amar ou te aceitar se você ler a Bíblia 10 horas por dia ou nunca falhar, releia o verso 5. Você foi salvo pela misericórdia dele, e não pelos seus atos de justiça. Agradeça a Deus hoje pelo lavar regenerador do Espírito Santo e desfrute da paz de ser um herdeiro legítimo da vida eterna. Quarta, saia do grupo de discussões inúteis da internet. Pare de gastar o seu tempo precioso e a sua saúde mental em debates teológicos agressivos em sessões de comentários, brigas políticas polarizadas no WhatsApp ou teorias da conspiração religiosas que não mudam a vida de ninguém. Verso 9. Substitua o tempo dessas contendas inúteis pela leitura profunda da Bíblia ou por um descanso de qualidade. Quinta, proteja sua comunidade de fofocas e divisões. Se você perceber que alguém na sua igreja, célula ou grupo de amigos está sempre trazendo comentários maldosos, tentando colocar um irmão contra o outro ou criticando a liderança pelas costas para criar panelinhas, siga o conselho do verso 10. Chame a atenção com amor na primeira e na segunda vez. Se a pessoa insistir em espalhar discórdia, afaste-se dela para preservar a sua paz e a unidade da igreja. Sexta, seja produtivo e generoso com o seu trabalho. O verso 14 faz um chamado ao trabalho honesto e focado. Use as suas habilidades profissionais para produzir o melhor resultado possível nesta semana. Ganhe o seu sustento com integridade para que, além de cuidar da sua casa, você tenha a alegria de estender a mão para ajudar uma família necessitada ou apoiar um projeto missionário sério. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!